Olá a todos e a todas, eu sou Eduardo e hoje nós iniciaremos então o nosso minicurso de número 66, História das Ideias Políticas e Introdução Teórico-Metodológica. Então, nesta primeira parte, nós trabalharemos, como consta na emenda do minicurso que vocês puderam observar quando da inscrição, nós trabalharemos com a linguagem política e com o ofício do historiador, abordando em específico as contribuições da Escola de Cambridge. Nesse sentido, algumas questões são importantes para introduzir o recorte no qual esta primeira parte do minicurso se propôs a apresentar e a discutir. Então, a primeira questão é que se trata então de um minicurso introdutório, no qual nós não temos aspiração de discutir e debater todas as questões que se referem à Escola de Cambridge, nem discutir, debater e analisar em profundidade todos os autores e todas as obras que foram produzidas no contexto dessa produção historiográfica ao longo do século XX e também agora ainda que repercute e os autores ainda estão em constante produção ao longo já do século XXI. Então, nesse sentido, nesse primeiro vídeo, nos propomos a historicizar o surgimento dessa corrente historiográfica e demonstrar quais obras selecionadas a partir da vasta gama de autores que se empenham nessa análise, que nós iremos trabalhar com vocês nos próximos 2 vídeos. Então, a esse respeito, trabalharei com a produção do professor John Pocock e do professor Quentin Skinner, que são 2 autores que se destacam entre os outros membros também, que compõem a Escola de Cambridge, e no qual nós nos ateremos com maior afinco ao longo desse minicurso nos próximos vídeos. Então, esse nome Escola de Cambridge se refere a esse conjunto de historiadores, de pesquisadores, que de alguma maneira tiveram algum vínculo com a Universidade de Cambridge ao longo da sua formação ou trajetória profissional, especialmente durante o final da década de 50, a década de 60 e a década de 70, que é quando as publicações relacionadas à abordagem collingwoodiana, que também é conhecida a Escola de Cambridge como abordagem collingwoodiana, pelas contribuições do historiador e filósofo Robin Collingwood para análise dos contextos das ideias políticas, vai se destacar no cenário historiográfico internacional e vai então romper com as barreiras da Universidade de Cambridge e vai se espalhar e vai se propagar por variadas regiões do globo, certo? Então, na década de 60 nós temos um enfoque muito importante de publicações, as quais posteriormente teremos traduções para variados idiomas e que, como toda perspectiva e como toda análise historiográfica, como todo trabalho de historiografia, também vai ser alvo de críticas, de questionamentos, e em certa medida nós trabalharemos com essas questões a posteriori, em um segundo debate, mas nessa primeira experiência de minicurso nós trabalharemos então com a ênfase destinada à importância da análise da história das ideias políticas, reavivada na década de 60, e também as questões que provém desse reavivamento, dessa nova concepção de análise das ideias políticas que surge na Universidade de Cambridge na década de 60, como eu disse, no final dos anos 50 nós já começamos com essa produção, no qual se destaca o contextualismo linguístico, as relações entre linguagem, discurso e contexto, que vão figurar em grande parte da produção bibliográfica dos autores que de alguma maneira tiveram passagem por aquela universidade e que depois vão se deslocar entre outras universidades, entre outras entidades universitárias, mas que vão continuar então escrevendo e analisando a partir das perspectivas originárias formuladas
ao longo dessa segunda metade do século XX nessa Universidade da Grã-Bretanha, especialmente as questões referentes então à linguagem, o discurso e ao contexto. É importante destacar que ao longo da década de 60, além de um retorno a abordagens da história das ideias políticas, o retorno à análise de algumas obras importantes da filosofia política da época moderna, esta escola, esses pesquisadores que formam ou que podem se constituir enquanto agrupamento aí denominado como Escola de Cambridge, vão se procurar na especialização e na sistematização, na verdade, de um método para análise do discurso político e dos textos políticos. Isso vai ficar bastante evidente nos textos que nós analisaremos nos próximos vídeos, de que maneira esse método tem sido operacionalizado e de que maneira o historiador se coloca perante este método. Então, devido à importância e enorme gama de obras publicadas e que podem ser vinculadas ou que são vinculadas à Escola de Cambridge, destacam-se no cenário acadêmico, destaca-se como esses textos são utilizados em programas de pós-graduação de filosofia, na área de história e de ciência política e também em cursos de graduação, mas uma tardia tradução dessas obras para a língua portuguesa, fazendo com que muitos textos vinculados a esses autores sejam lidos ainda no Brasil em língua inglesa. Então nós temos, apesar de uma grande inserção já desses textos e desses debates dentro do nosso cenário de produção acadêmica, de nosso cenário de produção científica, uma tradução tardia para o nosso idioma, correto? Então agora eu vou apresentar para vocês as obras que nós utilizaremos nos nossos próximos 2 vídeos. Então nós trabalharemos ou abordaremos as questões fundamentais e salutares da argumentação do professor Quentin Skinner no livro As Fundações do Pensamento Político Moderno, uma obra que vai ser traduzida para a língua portuguesa apenas no final da década de 90, e a obra Linguagens do Ideário Político, do professor John Pocock, que é uma coletânea de obras selecionadas que vai ser organizada pela editora da Universidade de São Paulo no começo do século XXI já. Então, são esses 2 textos selecionados que nós trabalharemos com mais afinco nos próximos vídeos. E agora eu vou fazer uma breve introdução acerca desses 2 pesquisadores que serão alvo, que serão debatidos nos próximos vídeos. Então, o professor Quentin Skinner é um professor que tem uma trajetória, como vocês podem observar na tela, bastante vinculado, bastante sólida, vinculado à Universidade de Cambridge, apesar dele ser professor emérito em diversas universidades de variadas regiões do mundo, um professor com um notório destaque internacional e um professor que desde a década de 60, especificamente até os dias atuais, tem uma sólida produção bibliográfica, no qual vocês podem observar textos bastante vinculados à sua abordagem vinculada à Escola de Cambridge, como nós veremos depois, o contextualismo linguístico, e a sua preocupação na análise de obras da filosofia e do pensamento político ao longo da Idade Moderna. Então o professor é bacharel pela Universidade de Cambridge no ano de 1962, realizou também seu mestrado defendido na mesma universidade em 1965 e é um professor que transitou aí em variadas unidades e variados cargos dentro dessa universidade e atualmente é um professor da área de humanidades da Universidade de Londres no setor de King Mary, na King Mary University of London. O professor, incluso devido à sua grande expressão, um dos pesquisadores mais destacados dentro da história do pensamento político e da história política do nosso tempo,
incluso recebeu a sua indicação ao cargo de professor pela Rainha Elizabeth. O próximo pesquisador é o professor John Pocock, que tem uma trajetória um pouco distinta da do professor Skinner. O professor Pocock tem bacharelado e mestrado pela Universidade da Nova Zelândia e o seu doutorado foi realizado na Universidade de Cambridge. Também é um professor de bastante renome internacional, bastante destacado, professor emérito em diversas universidades e que possui uma produção historiográfica bastante significativa até o tempo presente. É um professor que trabalhou em universidades distintas, como Otago, Cambridge, Canterbury, em Washington, na Johns Hopkins, e atualmente continua na empreitada de analisar as linguagens políticas e na importância também do contexto a partir dos pressupostos do Robin Collingwood, como nós mostramos anteriormente. Isso vai ficar bastante evidente quando nós trabalharmos as questões específicas do texto que nos dedicamos a entender o ofício do historiador da linguagem a partir do professor Pocock. Então, nesse sentido, essas serão as duas obras selecionadas para análise desse minicurso, visto o espaço de tempo que nós temos disponível para tal. E é importante destacar a abordagem que faremos a respeito da Escola de Cambridge, que se fundamenta sobretudo na análise dos textos em específico destes autores. E, posteriormente, no final de cada apresentação, sugerimos uma leitura adicional àqueles que se interessarem, que gostariam de se dedicar, então, às especificidades desses trabalhos. Mas, sobretudo, é importante salientar que nos dedicaremos, então, a questões específicas que vão dar alguns aportes iniciais àqueles que desejarem se enveredar por esses caminhos metodológicos, seja por interesses relacionados à vinculação de pesquisa ou que sejam simplesmente por interesse de leitura. Então, alguns setores, algumas partes dessas obras serão selecionadas para que a partir delas nós podemos refletir sobre algumas questões importantes que dão embasamento a essas teorias, correto? Então nós nos vemos no próximo vídeo.